Seja muito bem-vindo ao quarto episódio dessa temporada de 5 episódios, uma temporada junto com a LCL Design, onde a gente fala sobre design, arquitetura, design acessível, design nacional. A Flávia Lolli faz aqui uma curadoria de peças do nosso design nacional, então ela está bem imersa no design nacional. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre essa atmosfera que é o design, eu sou Elaine Colombo, jornalista no @Casaela Oficial, e você pode também acompanhar todas as novidades, a curadoria da LCL no @lcl.design. Bom, hoje eu estou recebendo aqui 3 arquitetas, um time totalmente feminino. Tânia Zomer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Heloísa Vicente e Annelise Medeiros. Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, eu quero abrir, todos os podcasts, a gente tem aberto com o tema central, que é o âncora, que é o design. Então eu queria perguntar para vocês, de uma maneira muito particular, o que é o design de uma forma muito orgânica, muito particular, até às vezes deixando de lado um pouco da arquitetura. Sim, O que define para você, Tânia, o que é design? para mim, designer é uma fusão da arte, a sensibilidade, a habilidade que nos traz uma experiência e uma estética funcional importante nesse momento que estamos passando. Design é um pouco dos sentidos também, né. A Annelise que trabalha com a arte também, né, com a arquitetura e com a arte, faz um trabalho belíssimo com cerâmica. Me conta, qual é a tua perspectiva, assim, sobre design, Annelise? O design eu acho que ele, assim, faz parte da nossa vida, né. Então, assim, a gente precisa dele, ele supre a gente em vários setores. E dentro disso, o design para mim, assim, ele é como eu sempre falo, né, ele vem de dentro. Então a gente hoje, no nosso cenário, ele está cada vez mais recebendo um destaque maior. As pessoas estão, tendo um olhar diferente para ele. E toda essa forma que ele está surgindo, que ele está aparecendo, ele está assim, suprindo a gente em vários aspectos e as pessoas também estão tendo um olhar diferente para ele. Com a forma, né, com a forma de pensar, com ele sendo, mais orgânico, eh, trazendo, assim, uma conexão com a própria pessoa, sabe, da forma de ela morar, de ela conviver, de ela como ela gosta de viajar, como ela gosta de dormir, entendeu. Então o design ele ele acrescenta, sabe, na nossa vida, sabe. Eu acho isso, assim, sabe, É, que ele tá sempre integrado em tudo, né. eu acredito que ele tem que causar uma certa emoção. Para Verdade. mim, é É, emoção. é emoção. Então Verdade, ele Tânia. me desperta algo de É dentro, de como dentro. falasse, eh, que vai muito além do que está nos apresentando É, que ali. tá Ele palpável, nos né. causa algo, Ele nos causa, ele vai ele além nos da causa forma, mas a gente sente ele, né. é isso aí. E hoje tá esse nosso design acessível, né, tá fazendo essa ruptura, sabe. Então, a gente consegue ter muitas peças legais, bonitas, com um valor legal, diferente e que todo Sim. mundo consegue ter, sabe. Não só em famosos, mas com designers diferenciados, né. O crescimento do design É, nacional possibilitou isso, né, porque há pouco tempo atrás, o design só era acessível a quem tinha um poder aquisitivo maior, e hoje a gente tem um design É, para todos os gostos e todos os bolsos também, né. E verdade. eu acho que isso, de certa forma, né, Tânia, é uma valorização. Ter as peças de forma pensada, elaborada, não só para cumprir, algo aos olhos, né, de ser belo e funcional, mas tem propósito por trás, né, educar também os clientes nesse sentido, Uhum. né. Ele vai muito além da beleza, né. Eu É. acho que ele nos traz a intenção e o propósito, trazendo então o valor para esse layout nosso tão bem pensado. E o designer brasileiro, eu acho que ele traz essa identidade única, porque trabalha com É. os materiais da nossa terra. A E isso mistura, né, mesmo, e o Brasil, ele está sendo já valorizado globalmente, globalmente. porque ele está trazendo essa coisa orgânica, mais quente, quente, que nos remete à nossa cultura. Então isso essa mesmo. valorização para nós é muito
É porque agradável e antes, assim, era importante. muito olhado, assim, pra fora, Isso. e agora não, a gente está conseguindo olhar para dentro, né. E a gente tem peças fantásticas É, com as pessoas tão criativas que nos despertam nos também despertam. ao entender como surgiu tudo aquilo, né, de É, onde vem essa habilidade toda, de onde vem essa criatividade, essa imaginação Isso que mesmo. pode ser realizada, que a pode ser gente produzida, que pode ser apresentada nas verdade. nossas lojas. Esta loja, inclusive, a LCL, que ela foi a precursora disso tudo, né, É, começou a trazer para nós, de um tempo para cá, toda essa possibilidade, mescla opções, como Tecidos, né, falaste, é, formas. e uma coisa que nos deixa muito satisfeito nessa loja é que mesmo não tendo, eles podem oferecer, porque nas feiras que a gente vai, nacional e internacional, uhum. que a gente vê bastante coisa acontecendo por aí, se eles não têm, e a gente olha, a gente viu tantas coisas lindas lá na feira, semana que vem estará aqui. É. Eles Isso é procuram, muito bom. né, A trazer pra gente, curadoria que né, é traz uma feita Isso curadoria. dá é uma muito com essa segurança. visão, né, com esse É. olhar. Olhar. Isso dá uma segurança, e a curadoria daqui já é tão primorosa que só vai acontecer essas coisas E essas maravilhosas peças aqui. maravilhosas, É. diferenciadas, né, com os Que tecidos diferentes, produtos diferentes, que a gente vê que a LCL trouxe, Uhum. que tem no Brasil inteiro e a gente consegue ter aqui em Santa Catarina, né. e o nosso público, o nosso cliente, ele consegue ter o acesso, né, ele não está só vendo né, com uma distância, não, ele realmente está podendo vir, ver, sentir, né, que isso é muito importante. É, a gente consegue tocar, né. É, e essa mudança toda a vida, a cada vez que eu visito essa loja, ela tem um layout diferente. Então é uma peça diferente que está apresentada aqui ou acolá, então a gente já fica com uma outra percepção. Cada vez que vem com cliente aqui, já não é a mesma loja. Não, É uma nova verdade. loja, é uma nova proposta. São novos fatores que acontecem todos os dias aqui. E sempre antes né, De de fazê-los projetar, projetar, a né, gente a gosta gente de vir na vir loja, para É, sentir. sentir, ver os produtos que a gente vai às vezes a gente quer colocar no isso. nosso projeto, que a gente já sabe, que já fez um briefing todo, né, Uhum. elaborado de tudo, então a gente já sente aquela e daí já coloca porque como eles mandam sempre os blocos pra gente ter, né, Ter então sempre ficamos com aquela gama de produtos, e daí a gente já coloca no nosso projeto e já fica muito mais assertivo, né. E daí os clientes já visualizam, a gente já traz na loja, já fica tudo mais fácil. com certeza. E algo que a gente falou no meio dessa conversa, agora eu fiquei aqui ouvindo vocês, né, tudo isso é possível, essa curadoria aqui na LCL, a Flávia sempre teve esse olhar de trazer o novo, de se reinventar, de investir em novos talentos brasileiros, e o design brasileiro ele é essa mistura, né, ele é essa mistura de culturas, ele não é uma coisa só, como a gente olha para o design americano, italiano, que são belíssimos, mas tem outras Uhum. funções, tem outro olhar. E o design brasileiro ele vem crescendo, tudo isso é possível e teve esse olhar para o design brasileiro, e eu gosto muito, eu levanto muito essa bandeira do design brasileiro, né, de honrar o que é nosso, o que é original, o que é da gente, porque por muito tempo a gente copiou o que tinha lá fora, né, e tá tudo certo, eu Isso, acho que isso nos deu um norte sim, né, um jeito de fazer, mas, essa ascensão toda do design brasileiro vem se propagando nos últimos anos. A gente tem percebido esse crescimento exponencial, tanto dentro do nosso país como fora também. Nas feiras de Milão, a gente vê cada vez mais o design brasileiro tendo espaço, tendo voz, dentro do salone, fora do salone, né. Como que vocês percebem esse movimento? Onde que o design brasileiro está posicionado e para onde vamos? Tânia. Bom, eu acho que o design brasileiro mostrou a que veio, né, porque como falaste, há muito tempo havia uma tendência de cópias, sim. e hoje, os nossos designers, eles conseguem apresentar-nos um novo caminho, então uma nova identidade Identidade. com a nossa cultura. Isso nos traz os produtos com excelência e que a gente É. pode realmente apostar. Acredito que o design brasileiro vai ganhar o mundo, Eu acho porque que ele é É está verdade, porque ele nascendo. está tá parece que nascendo, é. existia, assim, aquela insegurança, potencial Uhum, enorme e uma insegurança, sempre olhando para fora. E agora não, o Brasil, acreditou nele.
né, essa mistura toda, isso tudo, os designers, as pessoas começaram a acreditar. Então isso eu acho que deu a segurança e sim, vamos Uhum. Eu acho mostrar a que também nossa foi um cara, pouco da vamos matéria-prima que o Brasil tem, sabe. Uhum. Então, o potencial da É. é, matéria-prima, a gente é um produz, a país gente muito rico, É o consegue, né. né. Brasil, é a madeira com a sua organicidade, né, a natureza sendo Sendo expressa ali, Sendo expressa. é a Uhum. mostrada. terra, nos Nos objetos, é o objetos. barro, é tudo aquilo. Não, e assim, é interessante que cada região tem a sua cultura Sim. e tem, né, tem o seu potencial, tem o seu artesanato, tem o indígena, tem o, né, tem Uhum. tudo isso que ele resgata e traz e une num material belíssimo, né. E o artesanato, eu acho que nessa pegada do design brasileiro está se tornando sofisticado. É um Tá. artesanato com uma certa sofisticação, É, que É, pode ser incorporado em qualquer outra em peça. qualquer outra outra Junção peça, de assim, ele, né, peças, junção de uma junção casa de com materiais. tudo. tecido. É, eu aprecio muito essa junção de materiais, dessa forma mais É orgânica, pensada, né, e mais ao Orgânica, bem mesmo tempo pensada, é. mais bem pensada, isso, elaborada, bem elaborada. que te causa, assim, uma emoção ao ver o negócio É bem produzido. isso, né, design é emoção, quando a gente sente é É, porque É. ele eu quando ele toca eu trabalho todos nós, né, uhum, arquitetos trabalhamos com emoção e com coração. Quando eu realizo o projeto que eu ontem foi uma experiência que eu tive que a gente vai na casa do cliente e começa a desembalar os produtos. Ontem estávamos desembalando aqui peças da LCL e sim, que nos causam arrepio. pronto. Para mim, aquele É, projeto está completo, é. realizado e os olhos E quando a gente brilham. sente o Brilha. cliente, né, o cliente É. chega a chorar, né, ele É, tem a mesma ele tem emoção, emoção junto, Uhum. porque então ele a gente, ó, fica feliz porque realmente atingimos o é, nosso Nosso é o nosso potencial, nosso propósito. objetivo. melhor, né, nosso É, objetivo, né. então acho que tudo isso, acho que é a emoção vinda do É, coração, é a realização, quando é o toca a espaço alma, bem produzido, a transformação, porque a gente está transformando o vazio, Aham. o preenchendo vazio, né, as sombras, e tu tá trazendo toda a luz, toda a tua experiência, todo o teu cuidado. todo o teu Mas é repertório por isso que tá eu digo ali. que a casa tem que ter a alma, É, né, é a alma do cliente. Então a gente tem que uhum, trazer aquilo ali muito tipo, tem que fazer um briefing, entender o cliente, para a gente poder é, trabalhar isso, para trazer essa emoção. sim, Então, assim, ó, tem que tipo, a nossa equipe lá do nosso escritório, ela faz isso, ela me ajuda a criar um conceito da obra, sabe, assim, de fazer todo um mood board já antes, pra gente entender que a gente tem que abraçar o coração dele, sabe, trazer a emoção, é, né. Aí, muito bacana que vocês falaram ali sobre, a Tânia mencionou, né, sobre que o design brasileiro vive esse momento de celebração mesmo. E a Annelise falou outro ponto, né, que ele já o mundo já está olhando diferente. Ou seja, a gente não precisa por muito tempo talvez ficou nesse papel de querer justificar, de querer mostrar, e agora a gente está surfando uma onda onde a gente não precisa mais se justificar, ele já foi aprovado, ele já foi validado, ele está sendo observado, valorizado no Brasil e no mundo, Hum. e o que não deixa a gente, mentir sobre isso são os prêmios que são, os nossos sim, designers estão colecionando prêmios, não só em Milão, quanto outros prêmios também na Alemanha, de diversas, instituições que elaboram esses prêmios de designers do mundo inteiro, ou seja, isso é a certificação que nós precisávamos uhum, para a gente ocupar o espaço do Brasil, Do Brasil. né. E a Tânia comentou outro ponto também sobre a LCL, né, e aí eu queria até perguntar para vocês isso, porque nós estamos aqui no set de gravação, a gente montou um estúdio temporariamente aqui, poltronas, toda a curadoria da LCL. Temos aqui 3.000 metros de loja aqui em Criciúma. É uma representatividade muito grande para nossa região sul do estado. O quanto isso contribui lá na ponta para a qualidade dos projetos de vocês, Elô? Então, a gente vê que a LCL traz um produto diferente, né. Então, assim, ó, ela ela abraça esse nosso cliente, já parece que ela faz sempre uma pesquisa de mercado, quando ela vai trazer os produtos, que já começa a se encaixar, sabe. Tu vai lá na loja e tu consegue entender, sabe, tudo que tá,
conectado na tua obra, na tua versão, tu vê numa novela, eles estão sempre se atualizando, sabe? Quanto é, Annelise, importante, assim, para ti, esse olhar sobre essa curadoria, quanto isso contribui nos projetos? Na verdade, isso é fundamental para fechar com chave de ouro o nosso projeto, né, porque ele faz, realmente toda assim, é um diferencial que a LCL traz para toda essa nossa região, né, toda a região sul, que o cliente consegue vir e entender o que realmente a gente propõe. Então, assim, através da curadoria da Flávia, o que nós temos hoje é de ponta, né, o ápice, assim, de produto que nós temos aqui, e que o cliente consegue ter todo o contato. E é um repertório que vem de longa data, né, uma construção, falávamos ontem aqui, a Flávia herdou, teve como herança esse legado, né, da dona Rosângela, do seu Pedro, enfim, a história deles é belíssima quanto a isso, e de apostar no design e ter sempre essa vontade, essa ousadia que eles têm na veia, né. A Tânia eu acho que pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, porque tens uma história com a LCL já há muito tempo, né. Olha, a LCL nasceu há 30 e poucos anos, né, Flávia? Vai fazer 40 Quase e 40 Olha, anos. Ela nasceu muito com um propósito já bem pensado. Eu lembro da Rosângela, da minha cidade, de Orleans, foi lá onde tudo começou. E eu lembro da Rosângela, o cuidado dela na época já da seleção dos produtos a apresentar para os clientes. E ela começou já humildemente visitando as casas e mostrando quais os produtos de melhor qualidade as pessoas poderiam adquirir, com a curadoria já dela na dela. época. Ela já veio com esse pensamento e foi crescendo, e hoje eu venho a celebrar com eles esse progresso todo. E essa passagem de bastão para as filhas que estão liderando agora com maestria todo esse processo, né. A LCL é um grupo, na verdade, empresarial com várias lojas, vários segmentos. Essa em especial, de design mais autoral, né, com móveis de alto padrão, localizado aqui em Criciúma, que abraça toda a nossa região, e que realmente aqui a gente não tinha isso, Não, né. verdade. Batalharam com muito esforço, sempre procurando trazer inovação, a beleza, que é tudo isso que a gente vê, né, a A função, a função funcionária, estética, o aconchego, o né, que aconchego, o também O acolhimento, o acolhimento. atendimento dessa loja dessa hoje tá primoroso. nós falamos Como de a gente Tubarão, né, porque Tubarão também é o que a também gente então lojas nós moramos lá, né. espalhadas aí pelo sul do Brasil, com tão bons produtos, com tão bom atendimento, e a gente fica confortável em trazer os nossos clientes aqui, porque sabe da expertise desta loja, Isso, a gente se em sente apresentar o seguro, melhor, Se sente né, segura, a né, ali. segurança de realmente ter um atendimento, ter um né. produto, ter um pós, porque o pós é fundamental hoje na nossa, né, em qualquer área, claro, Mas dá um mas jeito, tem tudo sobe isso. com guincho e a pessoa vai lá e consegue subir, né, contrata, faz todo o trâmite para tudo dar certo, tudo embaladinho. Meu, é tudo É, muito, muito bem. há um tempo atrás a gente encontrava isso aqui só São Paulo, Rio, Uhum. a gente ia para lá, Sim, para conhecer novos produtos, lançamentos. Agora já existe mais feiras, né, que se aproximam de nós aqui, mas há um tempo atrás a gente tinha que ir para São não Paulo, tinha. Rio, e conhecer coisas novas em outros lugares. Hoje já não, hoje a gente vem aqui com a segurança de que o que tem lá É, tem aqui. tem aqui. É uma referência, Não é? né, Então a para gente não precisa mais convidar o cliente para ir: "Ah, vamos em São Paulo é, dar uma olhada, o que está aparecendo no mercado, tudo de temos aqui. novo, Ou a inovação". gente ir para Casa Traz para Cor cá, para ver, né, o traz que para cá. tinha. Além das peças de mobília, elas têm as decorações, que Uhum. são maravilhosas, com uma curadoria Poderia excepcional. Então, tá aqui pertinho. E a LCL sempre teve essa característica, né, ela não é estática, ela tá sempre em movimento, acho que muito desse showroom aqui, eh,
é um espaço onde foi compilado um repertório para que chegasse até essa composição, até essas marcas, até esses designers. Então, com certeza, todo esse trabalho de curadoria foi feito, como a Tânia falou, né? A gente só via isso em São Paulo, no Rio, e a gente ter isso aqui na nossa cidade, com certeza contribui muito diretamente e indiretamente para o Uhum. trabalho de vocês e também para o conforto lá na ponta do Sim, cliente, né? sim, com certeza. O conforto, bom, eu acho que a beleza, ela tem uma intenção, né. Quando ela nos apresenta a função daquilo e a beleza daquilo, tá tudo Pronto, certo. tá tudo ponto final. É isso aí. Então a gente desenha o layout já Uhum. com a mobília, É o Isso. para porquê, tu né? entender o espaço, como tu vai É, transformar o vazio no Num espaço, cheio. como tu vai respeitar o teu cliente, o modo de viver dele. O que ele vai escolher vai trazer uma identidade que s que vai casar com o que ele vive no dia a dia? Isso é importante, porque não é, se não não seria somente escolher uma peça de mobília assinada e levar. Ele tem que apresentar uma intenção Tem que ter uma ali. identidade dele, né. ele tem que se Ele identificar tem que se O que vai com identificar. trazer que para ele aquela peça autoral dentro da casa? Qual o sentido que eu vou ter com é, aquilo? Então isso lá no nosso layout a gente já vai discutindo, já vai apresentando e já vai entendendo essa conexão com esse é. Esse despertar do É despertar. porque a cliente. gente sempre tem que, na verdade, ouvir, né? Ouvir o cliente. É, E ali a gente consegue entender e ter a percepção isso. do que realmente ele necessita. Aprender a ouvir, né. É o É, que a gente aprende desde o é, início já, né, aprender a ouvir o É, cliente, né. e não só a peça assinada, né, as peças que a gente vê aqui, Ah, que que sim, é de uma fabricação também muito delicada. Né, às vezes ela não tem uma assinatura de um design já renomado, mas ela está aqui mostrando a que veio. é. Então, essas peças também fazem sentido. E aí a gente consegue também apresentar para o cliente outras opções de valores, é, que Sim, isso é nós temos importante. todo, Temos né, que ter um essa leque de todo um composição leque opções, de né? opções. mesclada, É. E porque mesclar, né, porque a gente, né, acaba mesclando, né, um produto com outro e assim a gente consegue montar o nosso Com uma marca, outra marca, a gente é, mescla as marcas, né, e a gente e os sim. produtos, os tecidos também, as E cores. E isso que é interessante, porque a LCL ela é muito precursora do design aqui. Muitos arquitetos conheceram alguns designers. Eu lembro muito disso, eu já estou com a Uhum, LCL há algum tempo e antes só observando, uhum, né? Ah, muitos acabam conhecendo alguns designers aqui. sim, E mais do que o produto, a LCL tem um movimento de trazer os designers para talks, para conhecer, sim. para fazer essa troca com o design para entender melhor como aquele produto foi desenvolvido, levando também esses profissionais nas fábricas para ver, para Sim. visualizar como que foi feito todo o processo. Então acho que isso é muito interessante, muito enriquecedor, né, Anne? é. É porque a partir do momento que a gente entende a história, entende o porquê, vê a narrativa do produto, né, a gente ainda consegue entender e valorizar ainda mais. É uma experiência que eu tive há pouco tempo aqui que eu achei muito interessante. Eu estava sendo atendida aqui por um colaborador deles, né, vendedora muito simpática, e aí eu vi, né, um lançamento de um produto bem bacana, não estava nem em feira ainda, mas eu vi um desenvolvimento do produto e eu vim aqui e disse: "Olha, vocês têm isso Eu aqui?". quero isso. "Não, a gente não tem". Ok, porque nem lançou, era um estudo. Sim, Há uma semana depois, a mesma pessoa me chamou aqui: "Tânia, olha. eu consigo para ti se tu quiseres o produto". Eu tô indo. Vim aqui, olhamos toda a dimensão do produto, casa, não casa no projeto. Casa, já apresentei no layout, ok, apresentei o desenvolvimento do produto, que é fantástico, fantástico. O cliente topou. Podemos, compramos o produto sem a loja ter adquirido antes. Então chegou para a loja diretamente para o Para o cliente, cliente. sabe. Foi assim uma ligação muito bacana. E essa abertura das meninas que atendem aqui, claro, com a direção aprovando tudo Aham. isso é enriquecedor. É, Quem não vai lembrar de uma história dessa lá na frente quando for fazer outro projeto? sim. Então, essas experiências, sabe, nos trazem muito uma segurança e um conforto.
de estar sempre à Que se não busca, tem né? o Tendo, tecido, tendo eles já vão apoio, lá e né? já ajustam o tecido, compram o tecido de uma outra fábrica, de outra, sabe? Eles dão um jeito, dão um É giro isso. de te atender com maestria, né? Agora falando um pouquinho sobre carreiras, queria ouvir vocês, assim, a gente consegue observar um pouco do repertório de cada uma, da história de cada uma, a gente recebeu aqui as biografias de vocês, e cada uma carrega algo especial e único. E começando pela Anne, a Anne faz um Uhum. trabalho como com obras, né, de cerâmica, esse trabalho muito manual, esse fato à mão, né, essa coisa que realmente é bem personalizado. Quanto isso, Anne, contribui ou É, de alguma forma, preenche o teu trabalho como arquiteta? eu comecei a unir a arquitetura com essa parte do estúdio, na criação de peças, em algo que a gente sentia necessidade de algum produto exclusivo. E isso são peças únicas, elas não se repetem. Uhum. Então, isso eu acho também assim, é muito importante a gente agregar isso no nosso projeto. Então, a gente montou o estúdio e faz todo esse estudo, que seria com peças de cerâmica, a gente também trabalha com metais junto, tecidos, então a gente faz toda essa curadoria de produtos e une em peças. E a gente une isso também com a arquitetura, porque como eu sempre falo, é pensado de uma mesma forma, de uma mesma criação. E com toda essa tua experiência, né, nessas 2 frentes de design e arquitetura, qual é o maior aprendizado para ti da tua carreira até aqui? Então, o meu maior aprendizado sempre foi ouvir. E assim, ó, aí tanto a arquitetura, a parte arquitetônica de arquitetura, quanto a parte de criação de produto. Então, assim, eu digo ouvir, assim, o que eu sentia falta daquele produto exclusivo e daquela coisa que faz a diferença. Começou com o quê? Quando, né, as obras ficaram muito, eh, minimalista, um exemplo, e eu queria algo que tivesse uma vida, que contasse uma história. Foi a partir daí que começou a ser criado as peças. Algo que realmente fosse não só na peça do design, mas na peça de uma decoração. Foi daí que surgiu a parte do estúdio, sentindo a necessidade do que eu sentia na arquitetura, Contando uma história, né? contando uma história. 100% Sempre contando uma sensorial, né, a história, né? partir Senso daquilo que do sentimento mesmo, daquela coisa de emoção, algo que encantasse. Não no produto, mas sim em alguma peça, que ali contasse a história. E a gente começou com a parte de abajur, que é a Flávia, né, que a Alicelli também representa, que era algo que a gente queria iluminar. Além de uma peça de decoração, a gente queria que tivesse uma função, que seria trazer a luz para o espaço. Aí foi Aquela, assim os que quadros começou, também, né, que tinha os quadros que eu acho, que eram os bem vidros que eram bem orgânicos, orgânicos, que a contavam até a parte de história das acrílico. pessoas, conseguia fazer as pessoazinhas, como é que é, as pessoas andando ali, Sim, que era ficaram muito legais, tudo assim, com bem diferente, movimento, com o né. movimento, né, que É. fazia, né, Anne? Elo, e pra ti, qual foi teu maior aprendizado na tua carreira até aqui? Então, meu maior aprendizado sempre foi entender o cliente, sabe? Saber o que que ele queria colocar dentro da casa dele. Então sempre assim foi, eu sempre estudei muito isso, sabe, eu sempre valorizei muito ouvir o meu cliente, saber o que que ele quer, entender ele para colocar ele na minha obra, no meu projeto. Então assim, ó, as minhas obras sempre são muito assertivas nisso, sabe. Então assim, eu faço sempre um briefing muito elaborado para saber o que que eu vou colocar e eu encantar. Então eu quero ter um encanto, encantamento, que é e realizar, tipo assim, ó, é encanto e realização, porque eu quero realizar o sonho dele. Então e outra que eu gosto, sou uma pessoa rápida, eu não gosto de ficar com tempo de esperar, eu gosto de fazer acontecer. Eu não gosto de ficar meses e meses, não. Eu gosto de pegar o projeto, elaborar, apresentar e fazer acontecer. Não gosto de ficar demorando, aquela coisa de muito tempo e, sabe, e vai perdendo. Não, eu gosto de fazer acontecer quando ainda está naquele brilho do cliente, sabe, com Uhum. ele com vontade de deixar acontecer, de realizar mesmo. Essa parte do encantamento, eu acredito que tá no objetivo principal de todo profissional, né, aquele projeto, assim, está aprovado, É. É. né, se for de primeira, então, nem se fala. É. Tânia, a gente estava lendo ali o teu repertório, a tua história também, tu fez arquitetura,
já com a família formada, Uhum. como que foi? Como que aconteceu esse despertar? Nossa, Porque mudou totalmente de profissão, né? sim, sim, a minha primeira formação não foi arquitetura, eu fiz serviço social, e aí bom, eu fui trabalhar depois de um tempo, né. Quando eu fiz serviço social, eu fazia um curso de inglês. Na época era bem difícil, eu tinha que pegar um ônibus e ir para outra cidade, porque não tinha na minha, então foi um desafio, assim, também. E acabando o serviço social, eu fiz eu comecei a imaginar ter uma profissão que eu pudesse aproveitar o meu curso de inglês. Então o serviço social fez eu entender as pessoas. Então isso aí já me deu Uhum. uma abertura, assim, para Uhum. onde eu estou hoje. Fez entender as necessidades das pessoas e me mostrou uma outra realidade, bem a fundo. Com o curso de inglês, eu fui trabalhar numa empresa multinacional aqui em Criciúma. Pegava ônibus também toda a vida. E aí eu entendi o mundo, porque me deu uma visão macro Sim. do que é o mundo por aí. Era uma empresa multinacional que atendia vários países. Então eu estava ali como intérprete, como negociadora e tudo mais. Me fez ver um outro lado. Depois, quando eu saí, eu resolvi, olha só como é uma mescla de coisas. Eu resolvi ah, colocar um curso de inglês para criança. Eu Nossa. ia fazer, tinha um projeto aprovado Aham. pela Ministério da Educação, tudo certinho, para iniciar esse trabalho. Mas aí a vida me direcionou para morar em Mato Grosso, porque eu casei, meu marido ia Aham. montar uma empresa lá, fomos para lá. Uma nova experiência, nova realidade, totalmente diferente do que eu vivia aqui. Já me deu uma outra bagagem. Na volta, eu montei uma loja de roupas infantis. Sempre Tudo ligado. com muito repertório e bagagem para É. chegar até aqui, Olha né, aí eu Olha. comecei a entender a comercialização, como atender um cliente, como negociar, como apresentar o melhor, o que trazer de novidade, o que que encantaria o cliente, meu Sim. cliente da loja. E por aí eu fui fazendo a minha vida. Nesse meio tempo, eu comecei a montar uma casa para nós, porque daí minha família já estava prestes a ser formada, né, com os filhos. Nesse processo todo, eu comecei a atender os fornecedores para a obra. Não tinha, assim como hoje, tantos arquitetos, na minha cidade nem Uhum. tinha. Então era assim, era muito desejo da pessoa ir procurar as coisas e trazer coisa nova. E eu peguei esse nicho de mercado e comecei a trazer para nossa cidade e região as novidades do mercado. Então eu ia a umas feiras fora e trazia o que de melhor tinha. Então eu colocava no meu carro, no porta-mala, tudo, cerâmica, torneira, placa de gesso, o que tinha de produto para obra e passava nas construtoras a vender aquilo. Olha. E foi dando muito certo. E eu comecei a ensinar os meninos a assentamento de piso, porque eles não tinham espaçadores, eles não sabiam o Aham. que era. Então eu trouxe de uma outra cidade, nem lembro, acho que foi Florianópolis, os espaçadores para eles alinhar. Então, eu paginava a cerâmica do meu cliente que vendia cerâmica. Então, não era nem paga Aham. para aquilo, mas eu ajudava. Hoje o menino, inclusive, tem a maior empresa de assentador de cerâmica da região sul Olha do Brasil. que E ele interessante. me agradece até hoje por Com isso, porque certeza. eu ensinei a como paginar e Imagina. ele é especializado só em cerâmica. Então, assim, já é gratificante para mim, só essa parte Só em já valeu saber. tudo. Me encantei tanto que as pessoas começavam a me perguntar se eu podia ajudá-las nas obras. "Ai, escolhe para mim aqui, derruba essa parede, não derrubo, faço o telhado assim, a demanda foi muito grande. E eu, no começo, eu comecei a meio que dar meu palpite. E lá na frente percebi que não, opa, eu preciso estar bem embasada nisso aqui, Uhum. preciso de uma formação, preciso de uma certificação. Resolvi fazer arquitetura. Minhas filhas faziam o terceirão aqui em Criciúma. E eu lembro que eu passava noites e noites fazendo os Ah, trabalhos de imagino. arquitetura, que é Aham, difícil, que né? é. Uhum. É muito É. difícil. E elas vindo: "Mãe, estás acordada ainda? Querida, aqui ó, um cafezinho e tal".
Aham. E aí eu saí da faculdade em 2009 de arquitetura e ela estava entrando na faculdade de odonto. Foi assim, foi uma frenética na minha vida. Mas eu estava comentando contigo, quando eu fiz essa decisão, não foi somente minha, foi familiar, porque eu chamei todo mundo e disse: bom, eu paro por aqui ou eu continuo. Para continuar, eu vou precisar fazer uma faculdade. E a gente tem todos o desdobramento, né? Com Ausência certeza. familiar, ou O muito entendimento desgaste deles, emocional, tudo, o tudo. apoio, É. precisa Me do apoio. apoiaram 100%. Então, meu marido disse: se é isso que tu quer, todo mundo aqui tá É, dentro. Então, é foi, olha, assim. até me emociono, porque Olha, foi bem interessante essa parte da minha vida. Na metade da faculdade, eu acho que é a pior fase, é a metade, É, a porque quinta tu já esgotou já. tudo. E encontrei meu primo na rua, que era engenheiro, é engenheiro ainda, e eu comentei com ele: "Tá tão difícil a minha faculdade". E ele assim: "Falta quanto pra te formar? Tu gosta tanto?". Eu trabalhava com ele na época também. Eu disse: "Ai, falta metade ainda". "Tânia, metade passa de qualquer jeito. Tu estando no desafio ou não. Lá na frente tu vai olhar para trás e vai dizer: 'Poxa, mas por que que eu não terminei. Uhum. não É, terminei?'". Parece que aquele deu um gás no momento, era o foi que o momento certo. precisava. Voltei, Precisava. enfrentei, meus professores me elogiaram, porque a maioria jovens, né, na minha sala. Sim, Então todo mundo muito ligado na tecnologia. E eu aqui na no mão. escalímetro, ainda faço no escalímetro. É, Então hoje eu tenho uma colaboradora, uma arquiteta, que faz todo o trabalho de no computador. informar tudo aquilo Informática, né? nos computadores, mas eu ainda Eu também. desenho à mão. Tudo à mão E primeiro. aquilo me Também. dá uma segurança tão É, grande, porque eu meço no escalímetro e vou no espaço e e confiro a confere. milimetragem. Então, me dá uma segurança muito É, grande. Quando tu atende um cliente com essas seguranças, ele fideliza contigo, sim. Claro. porque ele Porque ele sabe o cuidado que tu acredita, ele tem. sabe, né, Do a cuidado que tu verdade. tem. Do En cuidado que tu tem com É com isso. Então eu acho que a com a tua obra. arquitetura nos ensina isso, é o respeito a quem a gente vai atender, a qual o espaço que tu vai produzir, para quem, o respeito a essa pessoa, à natureza, porque tudo que tu faz de projeto, tu vai impactar a vida de alguém, tu vai impactar a É. paisagem, tu vai impactar o espaço, tu vai Tu muda, trazer né? A gente tu vai causar uma muda a transformação vida. e trazer uma experiência sensorial para quem vai estar ali. É, Então tudo isso muito bem pensado e planejado, o resultado é tão bonito lá no é. final. Essa é a minha história e hoje estou aqui trabalhando ainda. Algumas pessoas dizem: "Ai, tu já trabalhou tanto, tá tudo bem, pode ficar Mas mais quando a gente tranquila". gosta, a Mas Mas gente é. não eu vai ser, gosto né. tanto do que eu faço, eu mergulho muito, eu me dedico muito, muito, muito. Porque a gente se realiza. Então, a partir do É, momento que a gente se realiza, não é? não é trabalho, né? Então hoje o meu cliente agora à tarde ligou, eu já tinha dado a medida da tomada para ele botar no negócio. Tânia, estão colocando tomada. Qual é a medida? Eu disse: "Eu já passei". "Não, é só para me certificar". Sabe assim, é uma segurança tão É. grande que eu já entreguei projetos, que o cliente não viu nada do que eu comprei, e quando ele chegou, ele foi jantar. Eu contratei uma cozinha, um gourmet para ele jantar, eu tinha comprado as taças, arrumei a mesa, tudo, ele só foi, chegou, estava tudo pronto. Aqui no Marcelo Confia em foram ti, né, várias uma coisas que a gente confiança, né. comprou aqui. Faz muito tempo É. isso, a gente comprou tudo aqui. Eu lembro que a gente levou, assim, um caminhão cheio, lençóis, tudo, os talheres, pratos, tudo isso, e objetos. Arrumei o apartamento, ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Plantas naturais, tudo. Ele chegou, É. meu Deus, quanto eu te devo, porque tá de olho fechado. Ele me entregou a chave, eu Sim. entreguei a chave. Acreditou. Acredita, né, na Isso, então, verdade. isso engrandece, isso É, nos traz isso que tu comentou, o que traz a arquitetura para ti? Meu Deus, olha a é. realização. Esse é outro ponto, né, Tânia, você entregou a chave, né, tudo pronto, decorado, e a LCL é muito completa nesse sentido, né, porque a gente falou está falando aqui da design, mas tem toda a Sim, parte home É. também, sim, né, de enxoval, de cozinha, então uma entrega realmente completa. É. Estava aqui só ouvindo,
É uma história super inspiradora, né, Ah, porque mudou de profissão, É, essa coragem, ter essa autenticidade, aí quando você fala, né, que poderia já parar, mas não parei, a gente vê muita verdade, e é isso que a Annelise falou, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, por mais que seja um trabalho, a gente tem que cumprir algumas coisas que sim. muitas vezes não são confortáveis, como a metade da faculdade que estava pesado, mas E a os gente filhos também, né? mas a gente acaba colocando isso na balança e vê que o que deixa a gente vivo é realmente aquilo que a gente gosta de E eu fazer. sempre falo isso para meus filhos também. Vocês têm que fazer. Eu tenho uma menina de 6 anos e um menino de 12. E o meu menino disse que quer fazer medicina. Eu sempre falo assim, ó, Davi, o negócio é assim, ó, você tem que gostar do que você faz. Porque uhum, daí você vai fazer com coração, com paixão. Entendeu? Não é porque o teu pai é médico que tu tens que fazer medicina ou que tua mãe é arquiteta e fazer arquitetura, não. Tu tens que gostar, porque quando tu gosta, tu tem prazer em ir. uhum. Por isso que a mãe gosta tanto de ir pro escritório dela, porque ela gosta do que ela faz. O teu pai gosta do que ele faz, então é a paixão que a gente tem, né, dentro da gente, do que a É, gente Sim. trabalha, é. brilha o olho. Isso é muito importante, né, ter realmente essa verdade, carregar, fazer aquilo que a gente realmente acredita, não é Que nem que só acredito. gosta, é que acredita É, e ter um propósito maior na vida das pessoas, né, que não para na gente. que No não no para. caso do trabalho de vocês, ver o cliente realizado, feliz, eu acho que é impagável, né, ver É. aquela sensação que: "Não, deu certo". Deu certo, porque na verdade o cliente deposita o sonho dele nas nossas mãos. Então a gente tem toda essa responsabilidade, né, e a gente acaba tendo prazer nisso, né, toda com aquela confiança a gente consegue colocar isso para ele, né, de uma forma que ele vá: "Realmente, é isso daí", né, Gente, é. isso é gratificante pra gente, né. Gente, estamos chegando no final do nosso podcast. Fiquei muito feliz em receber vocês aqui. Annelise, Elô, Tânia, muito bom ouvir e aprender com vocês. Fiquei aqui só, muitas vezes, só observando, só escutando para aprender também um pouquinho. Gostaria de agradecer cada uma de vocês e gostaria pela Anne, começar já a despedir e colocar o teu arroba. Qual o teu arroba do teu Instagram para as pessoas que estão em casa poder também acompanhar o Eu trabalho? agradeço, né, agradeço aqui por estar aqui, agradeço pela Flávia, para a LCL, toda essa nossa história, né, desde que eles chegaram em Tubarão, então assim, essa parceria tão fiel. Agradeço a Elaine, agradeço a todas vocês, a Tânia, a Elô, por a gente, né, fazendo esse bate-papo tão legal. Vou passar aqui o meu Instagram, que seria a RM Arquitetura, e a parte do estúdio, que seria a Annelise Estúdio. Muito bom. Elô. Então, eu queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui, por estar aqui, por eles esse convite de estar aqui, pela Flávia, por todos, né, que a gente sempre é muito bem-vindo aqui na LCL, com todas lá em Tubarão, a gente é muito bem atendida. E agradecer e a falar que o meu Instagram é Elô, Vicente Arquitetura. Eh, Obrigada, Elô. Obrigada. Tânia, Eu estou muito feliz em conhecer vocês hoje aqui. Prazer imenso, já Obrigada, conheci teu igualmente. trabalho, Ai, que maravilhoso. bom. Depois a gente vai trocar algumas Obrigada, Tânia, informações aqui com no certeza. particular. Obrigada, Casa Ela, É, na pessoa da Elaine. Muito Elaine. querida sempre. Foi um prazer te conhecer e estar contigo novamente aqui. A Flávia, a LCL, toda a equipe que sempre foi muito carinhosa com todos nós. Muito obrigada. É um prazer estar celebrando a Casa Ela, junto à LCL, É, junto a essas junto a arquitetos vocês. Verdade. maravilhosos que estou conhecendo Tânia, e hoje. qual o arroba do teu Instagram? É a Arquitânia Besomer, no Instagram, né? Então, nos vemos por lá. Muito Muito obrigada. obrigada. O Obrigada. carinho é recíproco. Para você que nos acompanha, esse foi o quarto episódio de uma temporada de 5 episódios de podcast com 15 profissionais aqui da região sul do estado. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, volta aqui no canal para assistir. Aproveita e se inscreve para não perder o próximo vídeo. Muito obrigada, meninas, e até o próximo episódio.